Boa noite, Rede Jovem! Que alegria é estar aqui mais um sábado, começando o ano na presença de Deus com os irmãos. Isso é bom, não é? Cara, vocês têm noção do quão privilegiados nós somos? Você é um privilegiado, você está começando o seu ano aí, perto de uma pessoa que você ama, que ama você, uma pessoa cheia de Deus, nesse ambiente, adorando a Deus. Que culto maravilhoso a gente tem o privilégio de participar hoje, desde o início, uma presença assim, real. Não sei você, mas eu fui muito ministrado durante esse tempo de louvor, muito tocado. O Senhor já está fazendo tanto na minha vida, o que só aumenta a minha expectativa para esse tempo de palavra. E eu tenho certeza que Deus quer ministrar cada um aqui através da palavra, amém? Vamos orar para esse tempo de palavra juntos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos dobrar, Senhor, diante da sua presença hoje, Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui desde o início, Jesus, o Senhor está aqui, Deus, falando com os teus filhos. Deus, obrigado, Jesus, a gente vem para o culto para entregar, mas o quanto a gente recebe, Senhor, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor nos ministra, Deus. Nós declaramos hoje que nós abrimos espaço para o Espírito Santo. Nós queremos declarar, Deus, que a nossa vida está aberta. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor tem autoridade nesse ambiente. Lançamos fora agora, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que tenta criar barreira, tudo aquilo que tenta nos impedir hoje de recebermos, Deus. Pai, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor, leva ativa a nossa mente, os nossos corações, para que a Tua palavra possa falar conosco, nos ministrar verdadeiramente, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Nós estamos nessa série de mensagens aí, Sermão do Monte. Estamos falando, na verdade, assim, desde o ano passado, ali no começo do segundo semestre, a gente começou algumas mensagens sobre o Sermão do Monte. Então não é uma série corrida, vai nos acompanhar ao longo de 2025, em alguns momentos do ano, a gente vai voltar a falar. Hoje eu vou fazer a última mensagem desse início de ano do Sermão do Monte, mas ao longo do ano a gente vai voltar para esse tema, a gente vai voltar para Mateus 5, tem sido algo muito precioso que Deus tem falado conosco nesses dias. E eu quero começar lembrando, nós estamos ali nos debruçando sobre o início de Mateus 5, falando das bem-aventuranças, né, que é o início ali do Sermão do Monte de Jesus. E falando das bem-aventuranças, eu quero nos lembrar o que a gente estabeleceu lá, não lembro em qual mês que a gente fez a primeira mensagem do Sermão do Monte. A gente estabeleceu que, de fato, as bem-aventuranças não são exigências que Jesus está fazendo de nós. As bem-aventuranças é a lista descritiva de como Jesus vê os salvos. Jesus está descrevendo os seus discípulos. Jesus, nas bem-aventuranças, Jesus está falando como é a vida de um cristão salvo. As bem-aventuranças descrevem o que o Salvador vê naqueles a quem Ele salvou. Como Ele enxerga um novo homem que nasceu para a nova vida, que anda no reino, que realmente declara na sua vida que seja feita na terra assim como é no céu. Então isso é a lista das bem-aventuranças. Jesus está te contando quem você é na perspectiva dele. É como se alguém que está olhando de fora está falando para você como você é. Semana passada a gente viu lá em Eclesiastes 3:11 o seguinte: tudo fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Então, com esse texto de Eclesiastes 3 ontem, a gente conversou na semana passada sobre como todos nós somos criados para termos um desejo pela eternidade. Isso que a gente cantou aqui hoje, olha como Deus é maravilhoso, né? A gente não combinou isso, mas o Espírito Santo vai trazendo tudo para o seu lugar certo. Aquilo que a gente cantou hoje, a terra clama, a terra chama, e todos nós temos esse desejo
de vermos a presença de que seja feita aqui na terra como é feito no céu, nós temos isso dentro de nós porque Deus nos criou assim, é o que Eclesiastes está falando, que Ele colocou em nós o desejo pela eternidade. Portanto, jovem, você foi criado de fábrica para desejar o céu. Você foi criado, o teu espírito foi feito de uma forma, com um buraco dentro, um espaço, que só o reino celestial, só as coisas de Deus podem preencher esse espaço. De fato, muitas vezes, eu e você, a gente tenta preencher de outras formas e a gente se dá mal. É por isso que a gente faz viagens e tira férias. É por isso que a gente tem realizações cinematográficas. Star Wars se fala disso. É por isso que as pessoas são fanáticas por esportes e torcidas e tentam alcançar. É por isso que jovens usam drogas, passam às vezes a madrugada procurando algo numa festa. É por isso que pessoas olham no espelho e tentam preencher com a imagem do espelho aquele vazio. É por isso que jovens às vezes gastam toda a sua juventude atrás de uma realização de sucesso na vida acadêmica ou vida profissional. No final das contas, tudo isso descreve um jovem que está tentando preencher um buraco que só poderá ser preenchido com aquilo que é da eternidade. Porque nós fomos feitos para termos fome e sede de justiça, fome e sede das coisas de Deus. E com isso como base, a gente vai para a próxima bem-aventurança. E nessa sexta mensagem aí que a gente vai fazendo do Sermão do Monte. A mensagem de hoje ela foi muito baseada em um sermão de Charles Spurgeon. Ele pregou no dia 21 de dezembro de 1873, no Metropolitan Tabernacle, lá em Londres. E também no livro O Sermão do Monte. E a gente vai meditar aí juntos lá em Mateus 5. Então abre comigo a sua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Hoje nós vamos falar sobre essa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, primeira coisa que queremos estabelecer aqui é que hoje a gente não está aqui para nos incentivar uns aos outros a sermos misericordiosos, ou seja, a sermos pessoas melhores, a fazermos obras de misericórdia e com isso alcançar a salvação. Porque a salvação, ela não se compra. Não é disso que se trata. De fato, como que nós nos tornamos misericordiosos? É uma construção. Nós precisamos entender aqui o contexto de que a gente está lendo. A gente leu ali, eu fiz questão de não ler só o versículo, mas ler a passagem toda e trazer todo o contexto, para que a gente se lembre que nós estamos falando de uma construção. Antes de um cristão se tornar misericordioso, primeiro, ele foi pobre de espírito. E bem-aventurados pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. E aqui está descrevendo uma pessoa que olhou para a sua própria miséria de espírito e falou: eu preciso da salvação. Como que eu herdo o reino dos céus? Eu herdo o reino dos céus declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador.
eu confesso na minha boca, eu creio no meu coração, e assim que alcanço a salvação. Então, o primeiro degrau dessa escada, eu entender a minha condição, que eu preciso de Jesus. Eu me declaro pobre de espírito, eu preciso da salvação. Então, bem-aventurados são os que choram. Eu choro pela vida que eu tenho, eu choro pelos meus pecados. O chorar fala de um quebrantamento, fala de uma pessoa que percebeu que precisa da salvação, uma pessoa que identificou a miséria espiritual com a ela vive, e ela entra para um lugar de quebrantamento, falando: Jesus, eu preciso de você na minha vida. E então, a partir da hora que essa pessoa alcançou a salvação através da obra de Jesus na cruz, ele começa a receber presentes do céu. E aí ele vai, bem-aventurados os mansos, e ele vai então começando a receber características que vêm do Senhor. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele começa então nessa escada a permitir que Cristo cresça e ele diminua. Eu vou aprendendo de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Conforme eu vou permitindo que Cristo cresça em mim, ele, que era um homem que tinha fome e sede de justiça. A gente vê Jesus pregando sobre isso, pregando sobre arrependimento. Qual que é a mensagem que Jesus mais pregou? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele tinha fome e sede de justiça. E conforme eu vou me tornando uma pessoa com fome e sede de justiça, eu vou permitindo que o caráter de Jesus seja manifesto em mim. Bem-aventurado os misericordiosos. Então a misericórdia que eu alcanço, a gente vai falar dela no final da mensagem, mas não é a misericórdia da salvação. Eu já fui salvo para chegar nesse ponto da escada. Muito antes de eu me tornar misericordioso, Deus teve misericórdia de mim. Muito antes de eu poder expressar minha misericórdia para alguém, o Senhor expressou misericórdia para comigo. O que é essa misericórdia então que eu preciso expressar? Qual é essa misericórdia a qual eu, como discípulo de Jesus, se as bem-aventuranças são descrições de Jesus ao meu respeito, eu como discípulo dele, qual a expectativa dele quando ele fala que eu expresso misericórdia? Então, a palavra misericórdia, ela vem do latim, que é a junção de duas palavras, né? Córdia é de coração, significa coração, e miseres de miséria. Então, de fato, misericórdia fala de ter o coração na miséria do outro. É eu colocar o meu coração na miséria de outra pessoa. É eu considerar o próximo. É eu pensar na necessidade dos outros, nos meus melhores e nos meus piores dias. Se tornar uma pessoa que tem misericórdia, é eu permitir que todas as situações que eu passo no meu dia a dia, elas apontem para a miséria do outro. Se eu estou nos meus piores dias, as minhas piores dificuldades, enfrentando as minhas maiores batalhas, eu não faço isso de uma perspectiva egoísta, apenas pensando, coitado de mim, mas eu penso, tem pessoas que passam pela mesma situação que eu estou passando, ou até situações piores, e eu, então, inclino o meu coração para o outro. Jesus, ele era assim, quando ele estava no pior momento dele, no pior dia, pregado numa cruz, ele teve um coração de misericórdia para olhar o pecador que o colocou naquela cruz e declarar: Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Isso é ter coração na miséria do outro. Quem está em situação pior? O crucificado ou o que o pregou na cruz? Quem tem mais motivos para chorar por suas próprias dores? Quem tem mais motivos para pedir para que seja o alvo da ajuda alheia? Ainda assim, Jesus, ele é misericordioso o suficiente para que a sua pior dor revele que há outros precisando da graça salvadora de Jesus. Ter misericórdia é eu, nos meus melhores dias, me lembrar da necessidade do próximo.
olhando mais uma vez para Jesus. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, anjos, arcanjos, os 24 anciãos, os seres viventes, declarando eternamente: santo, santo, santo és tu, o Senhor dos senhores, aquele que por meio dele, tudo que há na terra foi criado. Ele está como alvo de toda adoração na eternidade, e nos seus melhores dias o que ele faz? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou o seu Filho unigênito. Coração na miséria. Nem toda a adoração da eternidade foram capazes de fazer o coração de Jesus insensível às nossas necessidades. Isso é misericórdia. Então, misericórdia é eu me lembrar das necessidades dos outros, como diz lá em Zacarias 7:10, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Portanto, ao cuidar dos mais pobres, ainda podemos lavar os pés de Jesus. É dessa forma que podemos convidá-lo para as nossas casas. Quando eu tenho o coração na miséria do outro, eu convido Jesus para entrar na minha realidade. Quando eu dou atenção para uma viúva em vulnerabilidade, quando eu coloco o meu coração no órfão ou no estrangeiro, quando eu estou expressando um coração que para de olhar apenas para a sua própria situação, mas que olha na situação do outro, eu estou convidando Jesus a estar na minha realidade. Irmãos, eu tenho misericórdia quando eu inclino o meu coração para fazer algo para alguém que não tem como me recompensar. Aqui eu creio que há uma chave importante do cristianismo. Jesus, Ele entregou a vida dele por aqueles que jamais teriam como lhe pagar. Como que eu e você podemos pagar para Jesus o que Ele fez por nós? Alguém aqui desse salão tem alguma condição de pagar para Cristo a obra salvadora da cruz? Jamais. Isso é ter um coração de misericórdia. Eu me inclinar o meu coração para alguém que não terá condição de me retribuir. Porque às vezes é fácil eu inclinar para ajudar alguém que eu sei que ali à frente vai poder me retribuir, vai poder fazer algo em troca, quando eu estou investindo para colher ainda mais. Mas o cristianismo, ele fala de algo muito mais elevado do que isso. Eu gosto muito da história de um homem chamado João Crisóstomo. Ele foi arcebispo de Constantinopla no século IV, e primeiramente ele era chamado de Boca de Ouro, porque ele era um exímio pregador. Ele era o maior pregador da sua geração. Então, foi chamado de Boca de Ouro. Mas, ao caminhar da sua vida, ele termina na sua lápide. Ele está definido na sua lápide como o pregador de esmolas. Porque ele pegou toda aquela sua habilidade que ele tinha de bom pregador. E ele passou a pregar a doutrina da esmola, de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, e lembrar a igreja de que a igreja não havia como vocação principal o acumular riquezas, mas sim o de abençoar o necessitado. Sabe, quando eu fui estudando e conhecendo um pouco mais da história de João Crisóstomo, isso começou a mexer muito no meu coração. E eu comecei a fazer, já faz um tempo que eu faço essa oração. Faço a seguinte oração: Senhor, se for para um dia eu ser um pastor conhecido, que eu seja conhecido entre os pobres, que eu seja conhecido entre os necessitados, que eu seja conhecido entre os estrangeiros, que eu seja conhecido entre as viúvas, que eu seja conhecido entre os órfãos, que eu seja conhecido entre aqueles que precisam,
E eu tenho dedicado a minha vida para isso, eu tenho dedicado os meus dias para isso, eu tenho dedicado os meus dons para isso, os meus talentos para isso. Sabe por quê? O pobre, ele nunca deixará de existir no nosso país. Isso é uma realidade, não é uma realidade só do Brasil. De fato, Jesus falou para os seus discípulos: os pobres sempre estarão entre vocês. Isso significa o quê, amados? Isso significa que nós, como igreja, sempre teremos o privilégio de atender os pobres. Sim, o privilégio de atender os necessitados. Nós sempre teremos, como igreja, o privilégio de expressarmos um coração de misericordioso, de sermos bem-aventurados. Ser misericordioso não é uma disciplina espiritual onde eu vou andar como se fosse uma penitência. Muitas vezes um cristão encara o ser misericordioso como se fosse uma penitência. Eu vou aqui pagar as coisas de ruim que eu fiz, fazendo uma boa ação para alguém. Não se trata disso. Se trata de eu encarar o privilégio que é a bem-aventurança. Felizes são os misericordiosos. Quando Jesus fala do bom samaritano, eu vejo que ele ganhou muito mais do que aquele miserável que ele encontrou no caminho de Jerusalém a Jericó. Porque aquele pobre coitado, o pobre judeu recebeu dele um pouco de óleo, um pouco de vinho, 2 moedas e as despesas da hospedaria. Já o samaritano foi citado pelo Cristo, admirado por toda a posteridade, até os dias de hoje. A gente se inspira na vida do bom samaritano. Quem recebeu mais? O que recebeu ou o que deu? Jesus, ele falou disso, ele nos ensinou, a Bíblia nos ensina sobre isso. Por exemplo, lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Portanto, Luiz Fernando, quando você está lá entregando as compras do mercado social, quem está recebendo mais não é nem a pessoa que está lá recebendo, é você, pelo privilégio de estar abençoando aquelas famílias. Portanto, quando você está lá entregando seus dias, entregando seus dons, em direção daquele que é vulnerável, aquela pessoa está te agradecendo, mas de fato você deveria estar agradecendo ela pelo privilégio, pela oportunidade que você tem de se tornar mais parecido com Jesus. Nós devemos inclinar a nossa misericórdia também para o fraco. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, nos fala: procurei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta, enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Nós devemos ter misericórdia dos fracos. Nós devemos colocar o nosso coração na necessidade daqueles que estão precisando. Irmãos, eu e você não podemos continuar com a nossa vida como se nada tivesse acontecido, enquanto tem um irmão meu, um irmão seu, com uma necessidade emocional. Quando nós temos um amigo que recaiu nas drogas, quando temos uma irmã que não teve forças para vir para o culto hoje, porque ficou fechada no quarto, porque não está encontrando energia para sair de casa. Quando a gente tem um irmão que, por causa dos boletos, por causa do desemprego, está desanimado com a vida. Quando a gente tem um irmão, uma irmã que não passou no vestibular e está tão frustrado porque essa porta se fechou, que está achando que Deus se esqueceu dela. Nós precisamos colocar o nosso coração na misericórdia das pessoas. E se fosse eu? E quando fui eu? Quando eu estava nos meus piores dias? Como foi bom receber amor, como foi bom receber uma ligação, como foi bom receber uma mensagem, como foi bom que alguém não falou, só virou para mim como se
como se fosse de forma insensível e só disse, sai dessa, para com essa tristeza, deixa disso. Como se fosse possível eu virar para alguém que está com dor de cabeça e falasse, para de ter dor de cabeça. Ou como se fosse possível eu virar para alguém que está com o pé quebrado e só falasse, desquebra esse pé. Mas quantas e quantas vezes somos insensíveis para as doenças emocionais dos nossos amigos, para os dias maus. Amados, eu e você precisamos olhar as ovelhas que estão enfraquecidas. Aquele nosso irmão da fé, aquele cara da nossa célula, aquela menina aqui da rede jovem, o seu líder, a sua discipuladora, que talvez você olhou nos stories dessa pessoa esse fim de ano e falou, acho que desceu para BC e desceu. Agora, nos meus dias de tentação, nos meus dias que eu caí, eu queria ter um irmão para me levantar. Aquilo que eu já falei mais de uma vez aqui. Deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma perdida, não faz sentido, é loucura. É maluquice, até o dia de que eu sou essa uma ovelha perdida. E amado, eu e você precisamos colocar o nosso coração na miséria de alguém que talvez esteja se afastando de Jesus nesse final de ano. E precisamos nos preocupar com essa pessoa, e amar essa pessoa, e orar por essa pessoa, e oferecer a mão para essa pessoa, porque é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós nos chamamos de irmãos, porque é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, tem quem o levante. Fica de pé no seu lugar agora onde você está. Fica de pé onde você está agora. Se levanta da cadeira, e vamos orar agora por aqueles que precisam da nossa oração. Eu fiz levantar da cadeira porque como ato profético de sair de um lugar de conforto. Estenda suas mãos, abra, fecha, faz o que for agora, mas abra sua boca, não dependa apenas da oração do pastor. Você é um cristão, você é um discípulo de Jesus, faça agora uma oração. Se tem alguém que você conhece, que quem sabe está se desgarrando, se afastando do Senhor, precisando de um fortalecimento emocional e espiritual, ora por essa pessoa. Se você não sabe de ninguém nominalmente, ora de uma forma geral. O Senhor conhece as tuas ovelhas, e tem alguém agora, Pai, que está se enfraquecendo, que está se afastando, que está precisando, Senhor. Deus, que agora, nesse momento, essa pessoa seja alcançada. Pai, se tem alguém assistindo a Rede Jovem online agora, e ela estava se sentindo nesse lugar, onde ela estava se afastando, sentindo enfraquecida, Pai, em nome de Jesus, que o teu amor a alcance agora, ela se sinta fortalecida pelo Senhor. Deus, tem alguém aqui dentro desse salão, que chegou nessa condição hoje, que ela possa receber agora o Espírito Santo sobre sua vida, dizendo, vamos filho, vamos filha, ainda há um caminho à frente, eu te fortalecerei. Jesus Cristo morreu na cruz pelas ovelhas fracas, Ele veio para ajuntar as ovelhas desgarradas do seu Pai. E em nome de Jesus nós levantamos a nossa fé, a nossa oração, a nossa voz como igreja hoje, dizendo, Senhor, fortalece os nossos irmãos que agora estão enfraquecidos no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode sentar. Misericordioso, Ele se importa e tem misericórdia com o perdido. Ele tem o coração na miséria do perdido. Sabe quem não tinha misericórdia com os perdidos? Os fariseus. O fariseu, ele não tinha misericórdia para o publicano. Era um traidor, decidiu cobrar impostos do seu próprio povo, decidiu trair os seus irmãos, decidiu servir o império de Roma e extorquir aqueles que são sangue do seu sangue. E na visão e no coração de um fariseu, o publicano, o que ele merecia era o isolamento, o que o publicano merecia era viver sozinho. Já Jesus pega um publicano e o torna um dos seus 12, um dos seus íntimos, um dos seus discípulos. E hoje,
E durante toda essa série, todas as mensagens, eu e você estamos aqui, lendo do livro de Mateus, o publicano. Por quê? Porque um coração misericordioso é capaz de transformar a história do pecador. Os fariseus, eles olhavam a prostituta como alguém que decidiu estar na margem da sociedade. Ela escolheu esse caminho. Ela conhecia as escrituras, ela conhecia a lei, e ela decidiu se tornar essa pessoa impura. Essa pessoa, ela precisa ser rejeitada, ela precisa ser isolada, e se tivermos a oportunidade e a pegarmos no ato, vamos apedrejá-la. Já Jesus, ele não se importava de ele mesmo ser considerado cerimonialmente impuro ao oferecer os seus pés para que ela derramasse o seu perfume em adoração. Os misericordiosos, eles têm uma prioridade: oferecer a salvação aos pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que dizia João aos pecadores que estavam ao seu redor. Amados, um misericordioso, ele tem um coração que fica feliz se pode trazer a Jesus os mais caídos, os mais depravados. Eu creio que nós estamos vivendo dias onde Jesus quer levantar aqui na Rede Jovem uma geração de misericordiosos. O Senhor está levantando um povo de evangelistas. Jovens que querem dedicar os seus dias com um coração que olha para o pecador não falando, merece estar naquele lugar, votou naquele candidato, eu quero mais é que se dê mal mesmo, tem que se dar mal, tem que perder o emprego, tem que se entrar em dívida. Não, o misericordioso ele olha e fala, se é uma pessoa que está afastado do Senhor, o que eu quero mais é que essa pessoa conheça Cristo, venha para a igreja, tenha uma nova vida e ande com o Senhor. O misericordioso não olha para o pecador como seu inimigo, ele olha como alvo das suas orações. Jesus quer levantar aqui nesse salão hoje, homens e mulheres que querem viver o legado de João Batista que aponta, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus quer levantar nesse salão aqueles que vão viver o legado de Filipe, que está disposto a sair correndo atrás de alguém, se isso significar que pode pregar o evangelho. Jesus quer levantar homens e mulheres para viver o legado de John Wesley, homens e mulheres para viverem o legado de Billy Graham, homens e mulheres para viverem o legado de Reinhard Bonk, homens e mulheres para viverem o legado de Miguel Piper, homens e mulheres que querem sair pelas ruas pregando o evangelho, porque no seu coração arde um amor, dizendo, se aquela pessoa ainda não encontrou Jesus, eu tenho misericórdia da vida dela, eu quero que ela encontre a melhor coisa que um ser humano pode ter, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia na vida daqueles para quem eles pregam. Porque alcançando misericórdia ao seu redor, porque a sua compaixão o dirige aos pobres, mas a sua compaixão também os dirige aos ricos que têm tudo, que têm posses, que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem paz no seu coração. E ao invés de criar barreiras, ao invés de criar um preconceito, ao invés de criar um afastamento, e de apontar o orgulho, de apontar os erros, ele cria pontes que apontam para Jesus. O misericordioso que tem compaixão do político, que talvez tenha tanto poder no seu crachá, mas não tem uma pessoa em quem ele possa confiar, porque nunca sabe se quem está falando com ele está falando a verdade ou não. Deus quer levantar pessoas que estão dispostos a levar a graça de Deus, o evangelho, a cada rua, a cada canto, a todas as raças, a todas as tribos, a todas as classes sociais. Se é perdido, eu creio que precisa da misericórdia de Deus.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que misericórdia é essa que nós alcançamos? Então, como a gente disse no início, não se trata de comprar a salvação através de boas ações. Porém, existe paga para o misericordioso. A salvação eu já tenho. A obra de Jesus já me alcançou. Mas quando eu me torno como Ele, quando eu permito que o seu caráter se expresse em mim, e Cristo cresce, eu diminuo, e Cristo crescendo, eu demonstro o coração de Jesus, que é um coração que tem misericórdia para o pobre, para o fraco, para o perdido. Eu vivo o que fala, por exemplo, Salmos 41, versículo 1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Eu posso pedir ao Senhor aquilo que eu ofereço ao outro. Como eu estou oferecendo Jesus ao outro, quando eu estou oferecendo misericórdia ao outro, no meu dia da angústia, eu posso pedir ao Senhor, Senhor, mas é certo, porque eu estou oferecendo misericórdia para o outro, isso me dá direito de pedir misericórdia para a minha vida? Sim. O próprio Jesus ensinou esse princípio. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo o meu devedor. Jesus te ensinou uma oração que está condicionada a uma condição de coração. Eu vou pedir misericórdia na sala do trono, assim como eu tenho oferecido misericórdia na rua, na sala da minha casa. E na mesma medida que eu tenho oferecido, eu posso pedir ao Senhor. Frequentemente, isso também é verdade em outro sentido. Aqueles que são misericordiosos recebem misericórdia também dos outros, também dos seus irmãos. Lucas 6:38 nos ensina isso. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Deixa eu dar um exemplo aqui, que não combinei, mas acabei de ter essa ideia. Acabei de lembrar dessa situação. Irmão, vem comigo aqui, ó. Você, sem ter se programado para isso, do nada, assim de sopetão, você sair, não sei que bairro que é, Santa Cândida, quase Colombo lá, para ir para o aeroporto de São José dos Pinhais, é uma distância longa ou curta? É uma tarefa difícil para se dizer sim ou fácil para se dizer sim? Exige ou não? Depende. Depende do quê? Para quem é. Então, semana passada, era aniversário do Chong. E aí aconteceu uma situação tal, o Chong estava esperando uma pessoa no aeroporto, e do nada, aí ele, puxa, que horas que é? A pessoa já vai chegar. Na hora eu falei, Chong, deixa que eu vou. Você precisa de ir, que alguém vai buscar no aeroporto? Deixa que eu vou agora. Ele, mas tem certeza? É claro. Por que para mim essa distância era curta? Porque é uma pessoa que, ao longo de, 15 anos, tudo que eu peço, ele me serve. Se eu preciso, eu posso contar com ele. No momento em que ele precisa, o meu coração vai estar inclinado para fazer também ou não? É claro que sim. Por quê? Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ah, pastor, sabe o que é? Na igreja, eu não vejo ninguém se importar. Ninguém se importa comigo. Ninguém expressa amor de verdade. Ninguém me visita. Ninguém faz isso. Será que essas coisas, as quais estou listando dos outros, falam mais dos outros ou falam mais de mim? Será que ninguém está expressando para comigo porque todo mundo tem o coração endurecido? Ou porque eu não tenho expressado ao meu redor?
Porque a parábola do semeador, ela fala de que eu semeio, eu colho. E para encerrar, no final das contas, irmãos, nós não conquistamos a salvação pelas obras. É pela graça, é pela fé, é dom de Deus. Mas vamos voltar para o início. As bem-aventuranças falam da descrição dos salvos. E se eu não me encaixo nessa descrição, eu não sou um salvo. Presta atenção nisso. As bem-aventuranças tratam da descrição de um homem, de uma mulher salva. E se eu não me encaixo nessa descrição, isso aponta que eu ainda não sou salvo. Ah, pastor, então você vai poder falar agora de que se a pessoa não é misericordiosa, ela não é salva? Eu não vou falar nada, eu vou deixar Jesus dizer. Abre comigo aí, você está em Mateus 5, vai para 25, vai para o capítulo 25. Mateus 25, desculpa. A partir do versículo 34, que fala o seguinte: Jesus falando sobre o grande dia, sabe o grandioso dia, esse mesmo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E versículo agora 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto está descrevendo o início, lá a partir do versículo 31, está falando da separação entre as ovelhas e bodes. Então as ovelhas do bom pastor ficaram para o lado direito e foram recebidos na vida eterna. E os bodes do lado esquerdo e foram jogados no lago de fogo. Agora, as ovelhas e os bodes, presta atenção nisso, jovem. As ovelhas e os bodes, elas pastam no mesmo campo. As ovelhas e bodes são marcadas com propriedade do mesmo pastor. Passam o dia ao lado um do outro. Mas a diferença está na sua essência, no caráter de quem elas são. No final das contas, essas ovelhas, elas não conquistaram a salvação por ter feito aquelas atitudes, mas porque eram salvos, agiram dessa forma. Eram ovelhas, não eram bodes. Não estavam lá apenas para comer do pasto, não estavam lá apenas para usar do aprisco, não estavam lá apenas para usar dos recursos do pastor. Eram ovelhas, foram salvas, construídas no caráter do seu bom pastor. Essa noite, a todos nós,
só resta um único caminho. A todos nós, só nos resta nos render à obra da cruz e falar: Jesus, eu quero ser uma ovelha, eu quero ser salvo, eu quero ter a nova vida em mim, eu quero, Jesus, andar da forma que o Senhor quer. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Jesus, eu quero, Senhor, ser parte desse novo reino. Eu quero, Senhor, que Cristo cresça na minha vida. E se você está aí hoje e você ainda não tem andado na salvação, se você está aí hoje e você ainda não tem vivido aquilo que Jesus tem para você, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Se até agora você tem vivido do seu próprio jeito, se até agora você tem andado pelos seus próprios caminhos, hoje existe uma porta, Jesus é a porta, e você pode entrar nele, você pode entregar a sua vida para Ele. Amados, não se trata de estar na igreja, não se trata de declarar ser de uma religião ou de outra, se trata de permitir Jesus transformar a gente de dentro para fora. Se você está aqui e você já andou com Deus, já teve uma vida com o Senhor e agora está afastado dos caminhos, hoje é um dia de você voltar para a casa do Pai. Hoje é um dia para você se render novamente e declarar: eu quero essa nova vida novamente. Fica de pé no seu lugar, não anda ainda, a gente vai ter a ceia daqui a pouco. Mas primeiro, antes da ceia, eu quero dar oportunidade para aqueles que queiram fazer essa oração declarando que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Para você que fala: eu quero que o Senhor venha fazer uma obra em mim. Hoje eu me rendo, eu desisto de andar do meu próprio jeito, eu desisto de andar da minha própria forma, eu não quero mais continuar pelo meu próprio caminho. Você quer hoje fazer oração declarando: Jesus é o Senhor da minha vida. Se você estava afastado do Senhor e hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai, também é para você. Vamos todos nós aqui que estamos nesse salão, feche seus olhos, abra suas mãos no seu lugar como um sinal de rendição ao Senhor, como um sinal de que você entrega a tua vida a Ele. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que Tu és o Senhor e Salvador, que eu preciso, que eu quero. Eu Te declaro na minha vida hoje. Muito obrigado, porque agora eu tenho um novo caminho. Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, eu me desligo de tudo que me afasta de Deus, e a partir de agora eu andarei nessa nova vida de Cristo, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém.